Bom, então a gente pode ter aqui o momento angular, né, de uma partícula em relação a um ponto O, esse aqui é o centro, né? É o produto vetorial, né, do vetor posição, ó, né, esse aqui é do raio, da partícula em relação a O, pelo momento linear, que a gente falou agora. Quando um corpo simétrico gira em torno de um eixo de simetria, o seu momento angular é dado pelo produto do seu momento de inércia pela velocidade angular. Foi o que a gente viu agora. Então, momento linear pode ser I vezes ômega também, né? Se a gente conhecer o momento de inércia de um corpo aí, em relação ao eixo, né? A gente tem ferramentas para achar, né? Se for um corpo legalzinho, tem tabelado. Se a gente pode usar o método também dos eixos paralelos. Então, né? Para achar o I ajuda bastante. Bom, quando um corpo não é simétrico ou o eixo de rotação Z não é um eixo de simetria, né, a componente do momento angular em torno do eixo de rotação é I ômega Z. Então a gente pode, mesmo que não seja simétrico, a gente pode achar o momento de inércia, então, né, e multiplicar pela velocidade, porque a velocidade angular do corpo em relação é sempre a mesma, né? Ok? Bom, o que nós temos então? Ó? Então, resumindo aqui, nós temos que o momento angular é o produto vetorial do raio vezes o momento linear, que ficaria mais bonitinho assim, né? Na verdade, é o produto vetorial de R e V, né? Porque a massa não é uma grandeza vetorial, né? Temos também o quê? Né? Que o momento angular, ele é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Como que a gente identifica para que lado que aponta esse vetor momento angular? É através da regra da mão direita também, tá, gente? Tá? Então, olha só. A gente põe os dedos em volta na direção da velocidade angular e acha, então, o momento angular. Então, se a velocidade estiver para um lado, o momento angular aponta para o mesmo lado ou vice-versa, tá bom? Lembrando que ali, ó, nesse ponto, que a gente fala aqui sobre de achar o momento de inércia vezes ômega, a gente, né, substituiu então a velocidade, essa aqui na verdade, ó, por ômega R, tá? Bom, se R e V formam um ângulo de 90 graus, né, então a gente tem esse carinha aqui, tá? Então é só uma revisãozinha. Bom, aí a gente pode ter, por exemplo, aqui é uma figura do livro bem interessante, né? A gente pode ter num corpo vários momentos angulares. Né? Então a gente tem, por exemplo, aqui a massa 1, em relação a esse eixo, o eixo está aqui embaixo. Ó. Tá? Então esse aqui é o X, temos um Y e o eixo Z está aqui na vertical. Tá? O Y estaria saindo da tela aí para vocês, aí, indo em direção ao rosto de vocês. Tá? Bom, então imagina que a gente tem, ó, pode ver que ainda temos um corpo aqui, mas a gente está falando que essa massa infinitesimal aqui que compõe essa barra, M2, essa massa infinitesimal que compõe essa barra, M1, né? Bom, e falando que essas grandezas são iguais, M1 igual a M2. Então é como se a gente estivesse fatiando essa barra em várias partículas menores, né? Bom, essa partícula do corpo, ó, 1, está se movendo em direção a você. Então imagina ali vindo em direção ao seu rosto, tá? E essa partícula M2 está se afastando de você, então isso aqui está rotacionando, né? É como se isso aqui fosse, podia ser um disco, uma barra e etc, rodando em torno de Z, tá? Então cada um dessas massas aqui, dessas MI massas, teria um momento angular. Então teria um vetor momento angular, ó. Tá? Um vetor momento angular. Isso aqui é só para a gente fazer uma análise. E qual que seria o momento angular da barra inteira? Seria a soma de todos esses momentos angulares. L1, L2, Ln, né? Soma de todos os momentos angulares. Quando você soma, você tem que somar vetorialmente. Então imagina assim, ó. Se você pega esse vetor e coloca aqui, você pega esse outro vetor e coloca aqui, você vai ter, por vetores, você vai ter uma regra, uma soma, que é esse vetor L, né, grandão aqui que a gente está vendo. Tá? Então, por isso que a gente vai ter, né, a soma desses momentos angulares sempre vai ser, né, na direção
numa direção única, né? A gente vai ter um momento angular único. Lembrando que, ó, esse eixo aqui, ó, faz um ângulo de 90 com momento angular, ó, sempre, tá? É só uma análise, né, pra gente ver como que funciona. Se a gente trabalhar com MI massas, né, ou particionar isso aí. Tá? Aqui não é o caso de duas partículas, então se você tiver um alter, né, duas massinhas em volta de um eixo sem massa, com massa desprezível, você pode fazer assim, tá? Então somar os momentos angulares como se fossem vetores. Eles são vetores na verdade, né? Mas somar os momentos angulares, tá? Bom, e se a força externa for diferente de zero, né? Então a gente falou, a conservação do momento angular é quando a força externa é igual a zero, ok? E quando há uma força externa diferente de zero, né? Então o momento linear também varia, né? E o L também varia, por quê? Se a gente tem uma força diferente de zero e ela atua fazendo um raio, né? A uma distância do centro do eixo de rotação, então a gente vai ter um torque também. Então o momento, a quantidade de movimento linear varia e a quantidade de momento angular ou de movimento angular também varia, que é o nosso L. Então, quer dizer, pode variar, né? Há essa possibilidade, tá? Então, ó, a taxa de variação de L em relação ao tempo é igual ao torque da força resultante, que é uma outra grandeza. Quando nós temos, né, a soma das forças igual a zero, a gente não vai ter, então, o torque resultante vai ser zero, tá? Agora, se a gente tem uma força diferente de zero, um torque diferente de zero, então a gente vai ter variação, né, nesse momento angular, tá? Então a gente tem isso aqui, ó. Então a gente variou aqui, L feio que ficou, né? Então a gente faz aqui, ó, dl dt, né? A gente não tem que L é R vetor momento linear. Então, é a mesma coisa, divide os dois lados por t, né? Faz a derivada dos dois em relação a t. Então, d a dt de L é d a dt dessa grandeza aqui, ó. Vamos fazendo, né, por partes, ó. dr dt rotacional p mais r rotacional dp, tá? Quando a gente faz a derivada aqui de r, ele vira v, tá? V vezes v, a gente vai ter então que o rotacional disso aqui estão no mesmo plano, né? E a gente vai ter então que isso vai dar zero, tá? Já a grandeza dp dt, não. Né? dp dt é, pela segunda lei de Newton, a variação de quantidade de movimento pelo tempo é a segunda lei de Newton, é a força, tá? Bom, então, a derivada do momento angular em relação ao tempo, o que ele é? Ele é o raio de rotação mais vezes a força resultante. R vetorial F é torque, ok? Então, a variação, né, do momento angular com o tempo, a taxa de variação do momento angular com o tempo é o próprio torque, tá? Então, ó, L, né, L é R vetorial P. E a gente tem aqui, né, uma massa girando com um momento, né, linear aqui em relação ao eixo, né? Não necessariamente ele pode estar rodando, tá, gente? Ele pode vir, igual, por exemplo, o cometa aqui na Terra, quando vem, e ele passa rasante aqui, ele sente a força de atração da Terra, então existe um certo momento angular, uma alteração do momento angular devido à força de atração gravitacional, tá? Mas não vamos entrar nesse caso, ok? Então, outra grandeza que a gente tem é a variação do momento angular em relação ao tempo, a taxa de variação dele é o torque. Então, outra grandeza legal que dá pra gente tirar aí. Tá? Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre momento angular e torque. Né? A hélice da turbina de um motor, esse aqui é um exemplo, né? A hélice da turbina de um motor a jato possui momento de inércia de 2,5 kg vezes metro quadrado. Tá? Então, a turbina da hélice de um jato. Em torno de um eixo de rotação, beleza. Quando a turbina começa a girar, a sua velocidade angular em função do tempo é dada por... Então temos uma funçãozinha aqui, que representa a velocidade angular em função do tempo para a hélice desse motor aqui, tá? Bom, vamos lá. Na letra A, ele pede assim, calcule o momento angular da hélice em função do tempo. E ache o seu valor
no instante t igual a 3 segundos. Tá? Então, vamos lá. Não. Então, o momento angular é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, a gente tem aqui, substitui os valores, né? De inércia, velocidade angular, a função. Isso aqui vai dar 100 vezes t ao quadrado. A gente quer em quanto tempo? 3 segundos. Então, o momento angular é de 900 kg metro quadrado por segundo. Tá? Isso aqui é para a turbina dessa hélice aqui. Tem outra pergunta. B. Determine o torque que atua sobre a hélice em função do tempo e calcule seu valor em 3 segundos. Então, ele quer saber o torque em função do tempo. Ó. Então, pela equação que nós já tínhamos, né, a gente sabe que o torque é a taxa de variação do momento angular com o tempo. Tá bom? Ok? Então, a gente tem aqui, ó, o momento angular é, né, 100 dt, 2t, só que quando a gente deriva, né, ok? Então, a gente tinha lá atrás, como que era a velocidade aqui? A gente tinha aqui, aqui, ó, o momento angular, ó, 100 kg metro quadrado segundo ao cubo vezes t ao quadrado, não é isso? A gente vai derivar essa grandeza, deriva essa grandeza, ó, cai o 2t aqui, ok? Então, nós temos agora o torque em função do tempo, 200 vezes t, né? E agora, para t igual a 3 segundos, a gente só multiplica por 3, tá? Então, a gente tem um torque de 600 newtons por metro. Então, achamos o torque aí para t igual a 3 segundos. Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre conservação, né, do momento angular, tá? Então, a gente tinha conservação do momento linear, né, e a gente tem também a conservação do momento angular. Então, quando o torque externo resultante que atua sobre um sistema é igual a zero, o momento angular do sistema permanece constante, né? Então, a gente falou, se o torque for diferente, a gente tem que a derivada, né, a taxa de variação do momento angular com o tempo é igual ao torque. Agora, se o torque externo for igual a zero, o corpo tende a conservar a sua quantidade de movimento de rotação, né? Então, olha só, se o torque é igual a zero, então, torque, né, somatória dos torques que agem no corpo, é a derivada, é a taxa de variação, né, do momento angular com o tempo, tá ok? Bom, se torque for igual a zero, a gente tem que L é um vetor constante, ele não varia, né? Então, L é um vetor que tende a ficar sempre do mesmo jeito, né? Então, se o torque externo resultante sobre um sistema é nulo, temos que dL dt igual a zero, e então o momento angular inicial de um corpo, né, vai permanecer imutável, vai ser igual ao momento de inércia final. Ao momento angular final, tá? Bom, momento angular, a gente já viu que era momento de inércia vezes a velocidade. Então, nós temos que, né, o momento de inércia do corpo inicial vezes a velocidade inicial angular, tá, gente? Velocidade angular aqui. É igual ao momento de inércia final do corpo vezes a velocidade angular final do corpo. Isso aqui quando o torque é igual a zero. Tá? Então, olha só. Essa grandeza é que dá aquele fenômeno da velocidade angular aumentar ou diminuir. Bom, eu coloquei uns vídeos aqui depois, mas vamos fazer uma análise aqui que é parecido com o vídeo. É assim, ó. Vocês fizeram exercícios, né? Quem estudou aí fez certinho e viu que quanto a massa for mais afastada do eixo, tá? A gente tem aqui um momento de inércia maior, né? Se a massa, né, a massa do corpo se concentra próximo do eixo, o momento de inércia diminui. Então imagina que a moça aqui, a senhora ou até a bailarina, ele esteja com os braços esticados aqui. Então o que acontece? Você tem uma quantidade de massa longe do centro de rotação. Né? O centro de rotação qual que é? Esse centro aqui, ou o centro da mulher aqui, ó. Tá? Então quando você abre os braços, o momento de inércia aumenta. Tá? Então imagina que você está com o braço esticado, né? E uma velocidade angular de 10 radianos. Ok? Quando você diminuir, quando você encurtar o braço, ou juntar os braços,
o que vai acontecer? O momento de inércia 2 vai ser menor que o momento de inércia 1. Não é? Por quê? Se a massa fica junto do corpo, o momento de inércia diminui. Só que não existe torque externo, não tem trabalho externo sendo realizado. Então, para ser que o L1 seja igual ao L2, ou o momento de inércia se conserve, esse vetor, o vetor está apontando aqui para a cabeça da mulher. Para que esse momento de inércia se conserve, a gente tem que fazer o quê? Aumentar a velocidade. Então, o momento de inércia diminui, ok? E a velocidade aumenta. A multiplicação desses dois, né, o produto desses dois continua constante. Então é isso que nós temos aí. Por isso que nós temos que a velocidade angular aumenta quando a gente junta os braços. Agora vamos ter, eu acho que tem um vídeo sobre isso. São 3 vídeos agora, viu, gente? Sobre essas grandezas. Nesta demonstração usaremos uma banqueta sobre uma plataforma giratória e 2 halteres. É o mesmo sistema, tá, gente? Iniciaremos sentando na banqueta e segurando os 2 halteres com os braços esticados. Ao girar a plataforma, todo o conjunto realiza um movimento de rotação com determinada velocidade angular em torno do eixo da plataforma girante. Quando encolhemos os braços, as massas dos halteres ficam mais próximas do eixo de rotação e a banqueta gira mais rápido. Isso acontece pois o momento de inércia de um corpo depende da distribuição das massas, ou seja, quanto mais próxima a massa estiver do eixo de rotação, menor será o momento de inércia deste corpo. O produto entre o momento de inércia e a velocidade angular de um corpo em rotação... Aí ele chama o momento de inércia de J, tá, gente? O nosso é I, né? Pela lei da conservação do momento angular, o momento angular é o mesmo, antes ou depois de encolhermos os braços. Como o momento de inércia diminui quando os halteres são aproximados do eixo de rotação, para que haja conservação do momento angular, a velocidade angular aumenta e o conjunto passa a girar mais rapidamente. E se voltamos a esticar os braços, o conjunto também volta a girar com a velocidade angular inicial. Então, Pode-se gente, demonstrar este efeito mesmo sem os halteres. esse é o primeiro experimento. Os braços e as pernas. A velocidade Aí ele tem que usar os braços e as pernas para a massa do corpo, né? Ficar distribuída mais longe do corpo, tá? Mudando o seu momento de inércia. Então esse foi a questão que eu estava falando para vocês, né? Conservação do momento angular, tá? Nesse segundo caso agora, ele vai mostrar como que o vetor momento de inércia, né, pode ser conservado, tá? Neste experimento usaremos uma banqueta sobre uma plataforma giratória e uma roda de bicicleta. Giraremos a roda de bicicleta e sentaremos na banqueta segurando o eixo da roda. Quando mudamos o eixo de rotação da roda de bicicleta da posição vertical para a posição horizontal, notamos que todo o conjunto sobre a banqueta passa a girar no sentido contrário ao sentido de rotação da roda. Ao voltar à posição original, o conjunto para de girar. Se invertermos a posição horizontal do eixo da roda, o conjunto também passará a girar no sentido contrário. Ao girar a roda da bicicleta, ela adquire momento angular, que é uma grandeza vetorial com módulo, direção e sentido. O vetor momento angular da roda se encontra na direção do eixo de rotação. Quando mudamos a posição do eixo da roda da direção horizontal para a vertical, alteramos também a direção do vetor momento angular. Para conservar o momento angular do conjunto todo, a plataforma girante passa a girar com o vetor momento angular no sentido inverso ao da roda, e dessa forma toda a plataforma que estava parada começa a girar. Pode-se notar que a velocidade angular de rotação do conjunto todo é menor do que a velocidade angular da roda de bicicleta, pois o momento de inércia do conjunto é muito maior comparado com o momento de inércia da roda. O mesmo efeito pode ser observado quando seguramos a roda girante em apenas uma das pontas do eixo
e a posicionamos em cima da cabeça. Neste caso, também para conservar o momento angular, o conjunto todo passa a girar no sentido contrário à rotação da roda da bicicleta. Então esse é um fenômeno bem legal, né? Que a gente vê que o vetor momento angular está na horizontal. Então, quando você coloca ele na vertical, ele tenta se anular. Então, ele tenta gerar um momento de inércia contrário. Porque não existia momento de inércia, ou quer dizer, momento de inércia não, gente, momento angular na vertical. Né? Então, por isso que o conjunto todo gira. Né? Então, é bem legal mesmo. Que isso aí comprova, né, o que a gente está falando sobre a questão do vetor, da conservação, né, do vetor momento angular. Tá? Esse terceiro vídeo agora, ele é sobre, eu acho que é sobre o movimento de precessão, né? Eu acho que tem mais 1 ou 2 vídeos aí. E nós não vamos fazer exercício sobre precessão, também não faz parte do nosso conteúdo, mas a precessão ela é interessante, né? Para a gente ver esse fenômeno de conservação do momento angular, tá? Então aqui nós temos aqui, né, a precessão. É um movimento simples de precessão, né? Para este experimento usaremos uma roda de bicicleta com uma corda amarrada numa das extremidades do eixo. Aí eu falei para vocês por que a gente é mais difícil cair, né? Quando a gente está da bicicleta, quando a gente está segurando a corda e andando de bicicleta, né? Do eixo. Por causa da força-peso aplicada no centro de gravidade da roda, ela cai com o eixo na direção vertical. Bem óbvio, né, gente? Bem óbvio, né? Em seguida, giraremos a roda num certo sentido de rotação e com certa velocidade angular. Segurando a roda apenas pela corda, vemos que o disco não cai, porém, ele executa um movimento giratório em torno da corda, chamado de movimento de precessão. Por causa do movimento de rotação da roda, ele cria um momento angular, que é representado por um vetor na mesma direção do eixo da roda. A força-peso cria um torque sobre a roda, que tende a mudar esta direção do vetor momento angular. Para compensar esta mudança, a roda começa a precessionar. Se girarmos a roda num sentido contrário, agora com certa velocidade angular no sentido oposto, podemos ver que a roda passará a precessionar no sentido contrário. Este efeito, chamado de conservação do momento angular, explica por que é mais fácil se manter na vertical numa bicicleta quando as rodas estão girando. Quanto maior a velocidade angular das rodas, mais difícil de cair ou de mudar a direção do vetor momento angular. Então, bem interessante, né, gente? Para vocês verem como que é a conservação do momento angular, né? Como que é um fenômeno, vamos dizer, poderosíssimo, né? Ele tende a se manter, a não ser que uma força externa age sobre ele. Vai ter uma hora que, devido ao atrito, né? Ele vai começar a baixar. Vocês vão ver agora no próximo vídeo. Né? E mesmo assim, o momento angular ainda tenta segurar, né? Porque ele é contra essa variação. Então, se a soma dos torques externos for igual a zero, ele tende a ficar com esse momento angular, com esse vetor sempre constante. Tá? Então, agora é esse giroscópio de precessão. Ó. Tá? Então, nesse experimento aqui... Para este experimento, usaremos... mostra a conservação do momento angular. Tá? Um giroscópio, que é um disco que pode girar em torno de um eixo semelhante a um peão, e uma cordinha ou barbante. O giroscópio tem um furinho no eixo para transpassarmos a corda. Ao girar o disco, a corda é enrolada no eixo. E quando puxamos com força, o disco gira em alta velocidade angular. Por causa da inércia de rotação, o disco tende a conservar este movimento de rotação com o seu eixo apontando sempre para a mesma direção. Esse efeito faz com que o giroscópio se mantenha em pé, mesmo apoiado em apenas um ponto no suporte de madeira. Porém, após alguns segundos, o giroscópio passa a executar um movimento cônico em torno do ponto de apoio, chamado de movimento de precessão. Isso acontece por causa da força da gravidade, força-peso,
que aplica um torque sobre o centro de gravidade do disco. Mesmo numa posição quase horizontal do eixo de rotação, o disco não cai, mas descreve o movimento de precessão. Com o passar do tempo, por causa dos atritos, o disco diminui a sua velocidade angular até cair do suporte. Ou seja, o movimento de precessão do disco acontece por causa da força de gravidade que age sobre o disco. Se não houvesse a força da gravidade, não haveria movimento de precessão, e o disco manteria a posição do eixo inalterado. Bom, gente, são legais esses vídeos, né? E ele mostra, assim, com mais clareza, a conservação dessa grandeza, né, que a gente está estudando hoje, que é o momento angular. Tá? Assim como o momento linear, existe uma quantidade de movimento rotacional, no caso linear, né, movimento linear, que é conservado. E só vai mudar se tiver uma força externa, né, agindo sobre. No último vídeo a gente viu que tem uma força externa, até nos outros, né, mas no último é mais claro, que é a gravidade. Então, esse momento de precessão é bem importante, né, para a gente entender a conservação do momento angular. E quando nós temos torque externo, né, então a variação do momento angular, né, vai ser igual a esse torque. Né? A taxa de variação, né, que é derivada do momento angular, vai ser igual a esse torque, tá, gente? Então, essa aí seria digamos assim, a lei da inércia pro movimento de rotação, né? Um corpo tende a ficar com movimento angular constante desde que algum torque não haja sobre o corpo, né? Ok? Mas vamos lá, vamos pegar, acho que tem um exemplo aqui, ó, 1 ou 2, né? E o exemplo 10, 11, tá terminando, tá, gente? Qualquer um pode ser um bailarino, um acrobata, um professor de física. Opa, qualquer um pode ser um bailarino. Um acrobata, professor de física, está em pé sobre o centro de uma mesa girante, mantendo os braços estendidos horizontalmente, com um halter de 5 kg em cada mão. Ele está girando em torno de um eixo vertical e completa uma volta em 2 segundos. Tá? Então ele completa uma volta em 2 segundos, tem 2 halteres aí, etc. Você vai ver a figura daqui a pouco. Calcule a nova velocidade angular do professor quando ele aproxima os 2 halteres do estômago. É o caso da moça lá que estava com os halteres sentada, né? O primeiro vídeo ali. Tá? E discuta como modifica sua inerência cinética. Se o momento de inércia em halteres é igual sem os halteres, não só do corpo do cara com o braço esticado, é de 3 kg metro quadrado. Quando seus braços estão estendidos, diminuído para 2,2 metros quadrados quando suas mãos estão próximas ao estômago. Tá. Os halteres estão inicialmente a uma distância de 1 metro do eixo e a distância final é 0,5. Então, quando eles estão com o braço afastado, né, 1 metro de distância, o halter do centro de rotação. Quando o cara junta, ele fica 20 centímetros, tá bom? Ou 0,2 metros. Tá? Considere os halteres como partículas. Fica mais fácil. Então lá, é isso aqui que a gente tem. Ó. Então aqui a gente tem, né, 1 metro. Não é isso? Então aqui, ó, 1 metro. E aqui 20 centímetros. Tá? Os halteres do corpo. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a conservação do momento angular. Então a velocidade, quando ele junta os braços, vai ter que aumentar. Né? Em relação ao que era quando ele estava com o braço aberto. Porque o momento de inércia diminui. Ok? Então, vamos lá. Então, executar. Momento de inércia. Professor mais halter. Então, momento do sistema, né? Cada halter de massa M contribui como mr ao quadrado para o halter. Gente, isso aqui é o momento de inércia de massas, né? Então, m vezes r ao quadrado é o momento de inércia dos corpos, né? Então, cada um vai ter um mr ao quadrado. Onde r é a distância perpendicular do eixo de rotação até o halter. Então, vai mudar essa distância, né? Esse r vai mudar quando o braço está esticado ou o braço está contraído. Inicialmente temos, então, inicialmente nós temos isso aqui, ó. O momento de inércia 1 é 3 kg, 3 kg metro quadrado, que é o do professor, mais 2 vezes 5 kg do halter, vezes 1 metro de distância ao quadrado, tá? Então, a gente vai ter um momento de inércia inicial de 13 kg metros quadrados. Ele falou que a velocidade inicial ali era de uma revolução a cada 2 segundos, né? Uma volta a cada 2 segundos. Então, a velocidade linear inicial, angular inicial é de 0,5 revolução por segundo. Então, achamos condições
iniciais de movimento, tá? Bom, então o momento de inércia inicial, de inércia final será, então agora para calcular o momento de inércia final a gente tem o quê? 2,2 kg metro quadrado, né, quando o homem está com o braço contraído, mais 2 vezes, né, que são 2 halteres, não é isso? Só que agora a distância é 20 centímetros, ó, em metros, né? Então vai dar o total de 2,6 kg. Olha como a diferença, né? Como diminuiu o momento de inércia, né? A massa continua sendo a mesma, mas o momento de inércia muda drasticamente, né? Então dá para a gente fazer o quê? Achar a velocidade angular final, né? Então a gente sabe que momento de inércia inicial vezes velocidade angular inicial é igual ao momento de inércia final vezes velocidade angular final. Então, a gente só isolou aqui, passou o momento de inércia aqui, ó, dividindo. Então, 13 vezes tal, vezes 0,5 revoluções, que é a velocidade, né? Dividido por 2,6, que é o momento de inércia final, a gente teve aqui uma velocidade de 2,5 revolução por segundo. Olha só como que aumenta, né? Ele dava meia volta por segundo. Agora ele dá 2 voltas e meia. Ok? Então, houve um aumento da velocidade angular com o decréscimo do momento de inércia. E a energia, né? Então, aqui ele fala da energia. Então, se você usar essas grandezas para calcular a energia cinética, então pega o momento de inércia inicial, velocidade inicial, você vai ver que vai dar 64 joules, tá? E se você calcular a final, né? Ok? Você vai ter, então, os valores do momento de inércia final, tá aqui. Ok? E a velocidade angular final, 2,5 ao quadrado, acho que é isso. Vai dar 320 joules. Observe que há uma diferença, né? Há uma diferença nessa energia, né? Bom, e aqui é o seguinte, os halteres não se mexem sozinhos. O professor tem que gastar a energia do seu feijão que ele comeu, né? Energia química, para poder puxar os halteres perto do seu corpo, né? Então essa variação de energia é devido a esse trabalho extra realizado pelo professor. Então a energia cinética excedente, né, veio do trabalho do professor, realizou para puxar o braço, né, e os halteres para junto de si, tá? Então ele tem um trabalho aí sendo realizado, né, pelo professor, tá? Ok? Acho que tem mais um exercício aqui, né? A figura 10.30 mostra 2 discos. Um deles, A, é o volante de um motor, e o outro, B, é o disco ligado ao eixo de transmissão. Seus momentos de inércia são A e B. Tá? Inicialmente, eles estão girando com a mesma velocidade angular, A e B, respectivamente, só que eles têm momento de inércia diferente. Né? A seguir, empurramos os 2 discos juntos, aplicando forças que atuam ao longo do eixo. Esse aqui é um acoplamento, tá, gente? De modo que, sobre nenhum dos 2 discos surge torque em relação ao eixo, tá? Então, na verdade, você vai ter um acoplamento mesmo. Os discos se deslocam unidos e acabam atingindo a mesma velocidade angular final. Então, eles tinham a mesma velocidade inicial e agora, né, eles vão atingir a mesma velocidade final, ômega, tá? Deduza a expressão para ômega. Então, nós temos aqui, ó, então, inicial. Nós temos um momento de inércia do eixo 1 e do eixo 2, né? E eles vão estar unidos. Então, agora, o momento de inércia, o que é? Do sistema é a soma do momento de inércia dos 2 corpos, tá? Então, essa que é a ideia. Então, ó, nós temos que momento de inércia do corpo A vezes a velocidade do corpo A, momento de inércia do corpo B mais a velocidade angular do corpo B, né? Isso aqui é o L1, LA, né? E o LB, não é isso? Vai ser igual ao quê? Ao sistema final. Qual que é o sistema final? A soma dos 2, momento de inércia, agora acoplado, virou uma peça única, e você tem agora a velocidade desse conjunto. Professor, pode ser mesmo? Pode ser, mas eu acho muito difícil, né? Então, na verdade, o que a gente tem? Essa nova velocidade angular, né, vai ser IA ômega A mais IB ômega B, tá? Dividido por IA mais IB. Então, essa é a expressão que nos dá essa nova velocidade angular. Então, mesmo que as velocidades A e B sejam diferentes,
através dessa expressão dá para a gente achar, né, a velocidade final após o acoplamento. Tá? Então, existem vários dispositivos, né, equipamentos na metal mecânica, por exemplo, que utilizam desse tipo de acoplamento aí para variar a sua velocidade angular. Tá? E aí tem um exemplo aí depois que se utiliza desses valores aqui para fazer numericamente. Tá? Eu acho que é o próximo exemplo. Gente, é isso, ficou longo pra caramba. Muito obrigado, tá? E espero que tenha ajudado. Tá? Semana que vem nós temos uma... Semana que vem não, né? Nós temos esse aqui para... então, geralmente a gente faz uma semana de aula e outra semana atividade. Então vai ter uma outra atividadezinha, né? No mesmo estilo do que a gente já fez. E tô com saudades, tá joia? E fica só mais um capítulo pra gente terminar, né? Ok? Abração, gente. Tchau.